estamos falando sobre o que nesses últimos cultos, nesses últimos dias? Que? Quebra de maldição, que não há mais maldições e tudo isso. Então hoje nós queremos voar mais uma vez nesse entendimento, nessa linha, para que nós possamos entrar em algo maior, em algo forte que Deus tem para a sua igreja. Glória a Deus por isso. Vamos ler o primeiro texto, já que vocês estão aí em pé. Obrigado, louvor. Vamos ficar aqui em Números 23, 22, 24, para que nós possamos ter um entendimento sobre esse ensino da palavra de Deus. E lembrando que domingo que vem já é o último, é isso? É o último domingo. Então todos estão convidados a estarmos aqui pela manhã e também à noite, nesse tempo aonde nós estaremos orando para que todos os males, toda a maldição, tudo aquilo que é ruim, não ficará sobre a vida do povo que Deus abençoou. Glória a Deus. Então o primeiro texto que nós vamos ler é o Números 22, 6, que diz assim, vou ler aqui com vocês. Venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-los e de expulsá-los da terra. Porque sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Pode se sentar, igreja? O contexto onde está acontecendo isso é com um rapaz, com um jovem, com um rei, na verdade, chamado Balaque. E Balaque, ele está com medo, com muito medo, porque tinha saído um povo do Egito, tinha passado pelo deserto inteiro, se aproximou, ficou muito perto de onde ele era rei. Ele era rei de Moabe, ele era rei desse lugar. E aí, esse povo chega e começa a montar suas tendas, montar acampamento perto de Moabe. E aí ele começa a ter muito medo, mas muito medo, porque esse povo que estava se acampando ali era o povo de Israel. Era o povo que Deus tinha tirado do Egito. Era o povo que Deus estava levando. Moabe é bem pertinho de Canaã, é bem pertinho de Jericó. Então, você sabe que o povo vai entrar depois por Jericó, com Josué, lá a história você conhece. Mas eles se acamparam muito perto de Moabe e começaram a oprimir. A presença deles começou a trazer um medo tremendo para Balaque. E aí ele tem uma ideia. Ele diz, eu quero tirar esse povo de perto de mim. Fale alguém que está do seu lado. Se você é abençoado, você incomoda as trevas. Ele começou a ver isso. E ele teve muito medo. Aqui nós estamos adiantando a história, porque é longa a história, né? Capítulo 22, 23, 24 de Números, vai contar isso. E aí ele diz exatamente nesse texto aqui. Venha agora lançar uma maldição. Então Balaque resolve contratar um profeta para amaldiçoar. E o nome dele, Balaão. Ele contrata Balaão e diz assim, eu vou encher a tua casa, eu tenho uma casa cheia de prata, de bens, de muita coisa boa para você, mas eu preciso que você amaldiçoe essa gente que está aqui perto de mim, para que eles saiam de perto de mim. Porque ele diz assim, na história, será que eles vão fazer conosco o que eles estão vindo fazendo com as outras nações? Porque aonde eles chegam, eles varrem aquele lugar. E ele estava com medo, porque esse era o povo de Israel, esse era o povo de Deus, que aonde passava, a bênção de Deus se instalava, eles ganhavam aquele lugar como herança, como força para a vida deles. Então Balaque vai fazer a primeira tentativa, ele contrata Balaão, para que o Balaão vá e amaldiçoe o povo de Israel. E aí ele diz, então, talvez eu tenha condições de derrotá-los e expulsá-los da terra. Eu quero acabar com essa raça de gente.
porque sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Números 23, 8, né? É o próximo lá? Aí, Balaão fala o seguinte. Ele diz assim: como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Eu gosto da outra versão, mas pode deixar nessa mesa, só estou citando, tá? Como posso amaldiçoar quem Deus abençoou? Porque quando Balaão vai buscar a presença de Deus, vai consultar a Deus, Deus fala com Balaão. E Deus diz assim: ó, Balaão, não se intrometa com essa gente, porque esses aí, eu já decidi, esse povo é separado, esse povo é meu, esse povo, eu já coloquei sobre eles a minha bênção, não faça isso. E aí, Balaão diz assim, responde para Balaque, e ele diz isso: mas como que eu posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Ou seja, existe um povo, existe uma gente na terra, existe um povo que é separado por Deus, que ainda que seja contratado alguém para amaldiçoar, não tem jeito, porque Deus já decretou a bênção. Esse povo, parte desse povo, está aqui bem na minha frente, está aqui bem nessas câmeras, bem nesse telefone, bem nessa televisão, assistindo esse programa hoje, esse culto hoje. Gente, nós somos esse povo, você é esse povo. Você é o povo que Deus já decidiu abençoar, e Deus já te abençoou. O que parece essa história que nós estamos vendo hoje? Alguém que contrata, que encomenda uma maldição, que encomenda uma coisinha lá, uma mandinga, alguma coisinha, que pega o teu nome, pega o nome da tua empresa, pega o nome dos teus filhos e manda levar lá, vai lá, paga às vezes por isso, muito caro, e encomenda algo, mas não adianta mais. Por quê? Porque Deus já decidiu abençoar você. Do que você está falando, pastor? Gente, nós estamos falando de todas as obras que são encomendadas, de bruxaria, feitiçaria, macumbaria e tudo que possa existir contra vocês, contra nós, não cabe mais. Por quê? Porque Deus já decidiu abençoar, e abençoado você está. Olha, alguém que está do seu lado, me ajude, diga assim: Deus já decidiu te abençoar. Já decidiu. Bem próximo de você, bem perto de você, está uma pessoa abençoado. E aí ele diz para Balaque: mas como que eu posso fazer isso? Eu não consigo, porque eu fui lá consultar. Eles matam um bicho, fazem altar, fazem um monte de coisa, e Deus vem e fala com eles. E Deus vem e diz assim: olha, não adianta. Mas Balaque não desiste. Ele vai fazer agora a segunda tentativa, para que fosse amaldiçoado, para que aquele povo que estava reunido ali, aquela multidão de gente fosse embora, saísse de perto dele, saísse de perto de Moabe, aonde ele reinava. E ele vai fazer essa segunda tentativa. Nós vemos isso no Números 23, 11. O Balaque não entende nada. Então Balaque disse a Balaão: que foi que você me fez? Eu o chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas você nada fez senão abençoá-los. Ah, isso é muito divertido, gente. Sabe por quê? Porque aqui é de onde surge aquele ensino que a gente sempre fala. É quando Deus pega as maldições que estão saindo contra você, e estão vindo contra você, estão levantadas contra a igreja, estão levantadas contra o teu ministério, estão levantadas contra as tuas finanças, e Deus transforma todas as maldições transforma em bênçãos. O nosso Deus transforma toda maldição em bênção para nós. Então até o inimigo está trabalhando, está fazendo as coisas, está sendo contratado para de alguma forma ou outra abençoar você. E aí ele não entende nada, ele diz assim: peraí,
mas eu não estou entendendo o que você está fazendo. Eu te contratei para você, eu te chamei para amaldiçoar os meus inimigos. Essa gente não é daqui. Esse povo está vindo lá do Egito. Está chegando aqui, é inimigo, nós temos que destruir eles. Mas não existe mais condições, não existe mais meio do inimigo destruir alguém que Deus já separou, que Deus já abençoou. E esse alguém é você. Se você é já escolhido por Deus, se você já tem Deus na tua vida, Jesus Cristo no teu caminho, Jesus Cristo na tua história, no teu ministério, agora nem que o inimigo todo contrate, invista, não vai chegar mais nada para você, sobre você. Por quê? Porque Deus já decidiu abençoar. Então nós somos abençoados, porque desde aquele dia que você começou a se envolver com Deus, e que Deus começou a se envolver conosco, que Deus entrou na nossa história, que Deus entrou na tua vida, desde aquele dia, Deus trouxe também as bênçãos dEle, e as bênçãos de Deus continuam na nossa vida, continuam caminhando com você. Você não foi desamparado, não ficou desamparado quando Deus se envolveu conosco. Não, a Bíblia diz que Deus estava caminhando com aquele povo, na história daquele povo, na vida daquele povo, abençoando eles em todas as áreas, a tal ponto que quando eles precisavam de comida, eles tinham comida que vinha, tinha o pão que caía todos os dias, e a bênção de Deus estava lá, a tal ponto que quando as crianças que eram pequenininhas foram crescendo durante todos aqueles anos no deserto, crescia junto a roupa, crescia junto as sandálias, crescia junto, gente, vocês conseguem ver isso? Uma bênção dessa? Crescia junto o pé, mas crescia junto o calçado. E Deus estava acompanhando esse povo em toda a sua história. E aqui eles estão bem próximos de entrarem na terra prometida, de entrarem em Canaã. E aí alguém se incomoda com isso. Não fique perdendo o seu tempo com pessoas, com situações que estão se levantando contra você. Você tem um destino, você tem um objetivo, que é o qual? Chegar na terra de Canaã, chegar no que Deus falou para você. Não perca tempo. Às vezes, o alvo que você tem na sua vida, na nossa vida, quando você precisa, por exemplo, ser curado, é a cura, é chegar até lá, é entrar nisso, é viver isso, e você não pode se distrair. E às vezes alguns inimigos, alguns Balaque, se levantam na nossa vida e diz: mas será? Mas faz tanto tempo que estou lidando com isso, e esse mal ainda está instalado. Não, o teu destino é a cura, é receber o que Deus disse. E desde o dia que você começou a andar com Deus, nessa caminhada que você está tendo, Deus está na sua vida e vai levar você para o tempo e para o momento da cura. A dúvida é um Balaque que vem e quer tirar você do alvo, quer tirar você do propósito, quer tirar você de entrar na terra de Canaã. Outros aqui têm um propósito financeiro e você quer e precisa prosperar, e você está prosperando com Deus, e às vezes vem um Balaque, que são aquelas oportunidades, aquelas propostas, aquelas ideias que vão vindo, de que passa alguém para trás, tira uma vantagem no negócio. Isso é Balaque. Isso é alguém tentando tirar você da bênção, tirar você do objetivo. Não, vai caminhar e vai entrar lá nesse lugar, lá nessa Canaã, que é a tua independência financeira, que é a tua empresa sendo abençoada. E às vezes vão vir profetas, contratados do outro lado. O outro lado também contrata, sabia, gente? Tem muita gente do outro lado. Balaão era um desses. Lembra da história dele? No começo, ele sai para amaldiçoar Israel. Albarda é uma jumenta, a Bíblia fala. E quando uma jumenta vai passar entre uma plantação, que só tinha aquela vala na estrada para passar, é a jumenta, que não era tão jumenta, porque enxergou o anjo antes dele. Enxerga o anjo do Senhor com a espada na mão.
E a Bíblia fala que a jumenta começa a ficar negando, negando. Vai muito perto do barranco e espreme o pé de Balaão, que ele fica muito irritado e diz: espera aí, o que você está fazendo? E surra a jumenta, espanca a jumenta, a Bíblia fala. E aí começa aquela briga da jumenta com Balaão, e aquele negócio, e por 3 vezes, e aí na terceira vez, a palavra de Deus diz, que Deus fala na boca, fala com a jumenta, e a jumenta fala com Balaão. Você já pensou nessa cena? Você está imaginando essa cena? Você já andou de cavalo, de mula, seu Duarte? Umas 2 vezes na vida? Já andou de mula? Burro. Burro é o marido da mula, gente. Não sei, que é o que tinha lá em casa. Não sei se é assim que vocês falam. Às vezes empaca aquele negócio e você não vai. E é assim que estava. Aquela mula ficou empacada. E aí a mula começa a falar em hebraico com a Balaão. Aleluia mesmo. Porque vai ver um negócio estranho. Eu tenho certeza que muitos aqui, quando a mula começasse a falar, pulava da jumenta. Ah, que bicho é esse? Tem um espírito aí, tem um cão aí. E tinha um espírito mesmo. Mas era pelo Espírito de Deus que aquela mula estava falando. E ela diz: por que você me espancasse já 3 vezes? Não sou eu que te sirvo há muitos anos? E aí, a palavra de Deus, em todo momento, está sendo impedido. O profeta está sendo contratado para ir amaldiçoar. Mas até a natureza, até os animais, aqueles que não tinham condições nenhuma de um bicho falar, por exemplo, está enxergando um anjo que está protegendo, guardando o povo de Israel. Quando você já foi abençoado por Deus, pare de ficar gastando o teu tempo com coisas, com pessoas, com palavras, com profecias que não funcionam, com ensinos que não são verdadeiros. Sabe por quê? Porque Deus já decidiu e você já é abençoado. Não há quem vá conseguir contra você. Aqui a própria natureza, as coisas da natureza estão segurando, estão não contribuindo, porque não vai dar certo. Então Balaque vai tentar, 2ª vez. E também tem essa tentativa frustrada. Mas ele não desiste. Você leu o 23:13? Vamos 23:13. Balaque lhe disse: venha comigo aqui, Balaão, vem aqui. Há outro lugar. Quem sabe é o lugar, nós estamos fazendo os sacrifícios. Não é o lugar que Deus está gostando. Não é o lugar que os deuses estão gostando. Vamos para outro lugar. De onde você poderá vê-los. Então o Balaque está dizendo assim: você não está entendendo o que eu estou vendo, o que eu estou te pedindo, Balaão. Eu vou te mostrar um pedacinho dessa gente, para você ver o quanto eles são grandes, o quanto eles são numerosos, e como eles podem varrer Moabe. Deixa eu te mostrar um pouquinho. Você verá uma parte, mas não todos eles. Dali, dessa visão que você está tendo, desse pedaço do arraial deles, você começa a fazer as maldições a esse povo para mim. Começa a proferir maldições. Começa a proferir maldições. E ele vai, achando que agora vai ter um êxito. 23, 19 e 20. Aqui surge um texto bem conhecido nosso. Quando você vai vendo a história lá, é fantástica essa parte. Aí Balaão responde para Balaque. Ele diz assim: viu, acho que você não está entendendo. Você que não está entendendo, Balaque. Esse que está falando aí é um Deus. É o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que tem todas as bênçãos. É um Deus que não muda. Daí ele diz: esse Deus aí é o Deus que não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude a sua ideia, ou para que se arrependa, como diz algumas versões. Aí Balaão, esse profeta, está entendendo. Ele diz assim: é diferente. É diferente. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Tudo que Deus disse ao teu respeito, Ele não vai mudar, vai cumprir na tua vida. Por isso que alguns dos senhores tratem de mudando a tua maneira de pensar,
achando que o teu tempo já passou, achando que você é muito pequeno, achando que você não tem condição, achando que a unção foi embora, achando que você foi enganado lá atrás, não era Deus que estava falando. Se foi Deus que falou com você, que escolheu você, prepare-se, porque isto vai acontecer. Porque Deus não é homem. Os homens se arrependem, os homens mentem, e Ele não é filho, Ele não foi gerado por alguém dessa natureza. Deus não tem nada da terra, nada do homem. Pelo contrário, Deus é aquele que estabeleceu algo para a nossa vida, para a sua vida. E aí Ele está falando aqui para nós na palavra: Ele não vai se arrepender, Ele não muda. Eu já decidi dar Canaã como herança. Essa é a terra preparada, separada para Israel. E não importa quanto tempo eles demoraram, porque demoraram para chegar, né? Eram para chegar em 11 dias, a 30 dias. Demoraram 40 anos, mas chegaram. Não importa se eles passaram por dificuldades, porque passaram por muitas dificuldades ao longo daquele caminho. Mas em todas as dificuldades, Deus estava lá, livrando eles da morte, livrando eles da fome, livrando eles do clima, livrando eles dos inimigos. E eles foram vencendo, 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 desde a saída do Egito. E agora eles estavam bem pertinho, bem pertinho. Será que era agora que um profeta contratado para amaldiçoar ia derrubar todo mundo? Uma maldição ia pegar no povo, e uma peste ia vir, matar todo mundo, destruir? Não, não e não. Por quê? Porque Deus já tinha decidido abençoá-los. Pare para pensar. Você está aqui hoje. Olha no que você está agora, hoje. Você hoje é uma pessoa completamente transformada. Você hoje é uma pessoa que Deus mudou o teu jeito de pensar. Deus mudou o teu jeito de ver as coisas. Deus mudou o teu caráter. Deus mudou a tua família. Ou melhor, Deus está fazendo isso, mudando você, transformando cada dia, mudando você. Por que isso está acontecendo? Porque há uma bênção de Deus que foi decretada sobre nós. E é agora que você vai perder? É agora mesmo que Deus chamou, mandou Jesus Cristo, derramou sangue, ressuscitou, venceu aqui na terra, desde os 30 anos até os 33 anos, quando a obra ministerial termina. Ele venceu aqui na terra, e agora Deus vai perder na sua vida? Não, mas é claro que não. 3 vezes o inimigo está tentando, Balaque está tentando conseguir trazer uma maldição sobre o povo de Israel. E as 3 vezes não dá certo. Vamos dar uma olhada, ele insiste na terceira tentativa, Números 23, 27. Balaque disse para mas não desiste, né? Já aconteceu com você? Parece que a coisa fica, e daí ela vem de novo, e parece que não vai embora. Vai. 3 vezes. Ele disse assim: vem aqui, deixa-me levar a outro lugar. Nós já falamos desse, né? Talvez Deus se agrade que dali você os amaldiçoe. Essa é a terceira vez, né? É outro texto que comprova a terceira vez que ele está tentando amaldiçoar. E aí, para encerrarmos aqui, e para encerrarmos esse episódio, olha só o que a palavra de Deus diz. Depois dessa terceira tentativa, ele vai. Balaão vai. Tentando amaldiçoar o povo de Israel. Só que agora Deus, o Espírito de Deus, veio de uma forma diferente na boca de Balaão. Mas tão diferente, que tudo que ele falava para amaldiçoar, Deus mudava e transformava em bênção. A tal ponto que o inimigo disse: para, chega, vai embora da minha presença, porque se você continuar mais um tempo aqui, todas as bênçãos de Deus vai acontecer na vida dessa gente. Saia da minha presença. Vamos ver isso. Veja só, Números 24, do 5 em diante. Ele diz assim:
Ele estava falando palavras de maldição, mas olha o que saía da boca dele. Quão belas são as suas tendas. É isso que ele enxergava. Quando Balaque levou ele para dar uma olhada mais de perto, em todas aquelas tendas que estavam armadas ali do lado de Moabe, ele começa a enxergar isso. E ele começa a ver um arraial, as tendas deles maravilhosas. E ele diz, quão belas são essas tendas. Ele está profetizando. Ó Jacó, as suas habitações, ó Israel, como vales se estendem, como jardins que margeiam rios, como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Os seus recipientes transbordarão como água, a sua semente terá água em abundância. O seu rei será maior do que Agag, o seu reino será exaltado. Deus os está trazendo do Egito, eles têm a força do boi selvagem, devoram nações inimigas, despedaçam-lhe os ossos, com as suas flechas os atravessam. Como o leão e a leoa, eles se abaixam, se deitam, quem ousará despertá-lo? Sejam abençoados os que abençoarem, e amaldiçoados os que os amaldiçoarem. 10. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e batendo as palmas, como dissesse, parabéns para você. Sabe aquele negócio? Ó, parabéns para você. É o máximo isso, né, gente? Ó, parabéns para você. Eu te chamei aqui para você amaldiçoar essa gente, os meus inimigos, mas você até agora já os abençoou 3 vezes. Ele começa a querer profetizar pela última vez, mais uma vez. Só que agora ele começa a enxergar as maravilhas que Deus tinha colocado. E é isso que está acontecendo sobre você. Quando o inimigo vem, quando as pessoas que não têm Deus, os inimigos de Deus vêm e começa a querer falar alguma coisa do teu ministério, e começa agora a querer falar uma coisa de você, mais você cresce, mais você está sendo abençoado, mais nós estamos conquistando, mais nós estamos indo. Então não adianta esse mundo que está aí, essas leis que estão aí, tentar afrontar, isso é maldição. Olha um monte de lei que tem por aí, o que é isso? Leis que amaldiçoam, leis que não trazem benefícios, coisas que querem trazer a destruição do povo de Deus. Mas quanto mais fizerem isso, mais Deus evidencia o poder dele na vida do seu povo. Mas nós estamos caminhando para esse lugar onde todo mundo vai enxergar belo, transformado. E ainda você vai ser guardado, protegido como um leão, como uma leoa. Quem é que vai lá brincar? Tente. Quem já tentou fazer essa loucura aí? Eu acho que poucos, porque os que tentaram não estão aqui para contar. Vai lá mexer, tentar despertar, cutucar, né, com uma varinha, um leão que está dormindo no seu pleno sono. Ele está dizendo que assim era o povo de Israel. Era um povo separado, colocado num lugar seguro por Deus, num lugar transformado por Deus. E esse é o lugar que Deus já separou para nós. Pense só, você é o povo escolhido, você já saiu do Egito. O Egito de alguns aqui eram outras coisas, era uma vida ruim, era uma vida na loucura, era uma vida sem a salvação. O Egito era briga, não sei de quais Egitos cada um está vindo, mas eu sei que você está vindo, eu sei que Deus tirou você de lá, eu sei que Deus transformou a tua história. Então agora nós não vamos parar, até nós chegarmos em Canaã, até chegarmos no objetivo, até chegarmos no nosso destino. E é isso que nós estamos falando ao longo desse mês. Temos mais quarta-feira ainda, esse culto, né, de quarta-feira, e depois domingo e domingo, para que nós possamos de fato, gente, entender que aqui hoje o principal objetivo nosso é que você entenda que ainda que façam coisas contra você, aqui o carinha foi contratado, o profeta foi contratado, mas não teve força alguma.
E olha que eles amaldiçoavam. Quando você vai ver a história de Balaão, sabe por que ele era famoso? Ele era famoso porque as maldições que ele proferia, elas eram fortes em derrubar nações. Ele era profissional nisso. Ele tinha habilidade nisso. E o Balaque chama o melhor do seu momento, da época. Mas contra nós, não adianta contratar o maior macumbeiro, o mais eficiente. Não adianta contratar o maior endemoniado que existe sobre a face da terra. Por quê? Porque você já é povo de Deus e Deus abençoa o seu povo. Por isso que você vai começar daqui a um tempo, vai acontecer com você o que o texto já diz desse mesmo povo. Quando o Senhor mudou a nossa sorte, o Senhor encheu a nossa boca de riso, e nós ficamos como quem sonha. E se dizia entre as nações inimigas de Israel: olha lá eles, o Deus deles é forte. Eles comemoram, eles só estão rindo, eles só estão vibrando, porque Deus os tinha abençoado. O que nós queremos falar com esse texto, com essa citação aqui? Que esse é o caminho que muitos de vocês, já estão trilhando. Muitos de vocês vão olhar e dizer: meu Deus, como é que aconteceu isso? Porque eu era o último da fila, porque eu tinha sido desenganado, porque eu não tinha condição de assumir essa vaga. E não só assumir, eu não tinha competência suficiente. Mas a bênção de Deus está com você. Por isso você vai começar a produzir. Por isso você vai começar a fazer diferente. Alguns vão dizer assim: poxa vida, eu preciso mudar a minha casa. Mulheres aqui serão cheias do Espírito Santo, serão abençoadas por Deus e começarão a mudar o jeito que está caminhando a sua casa. Mulheres aqui começarão a administrar da forma correta, conforme Deus disse que as mulheres de Israel, as hebreias, faziam. E citado está no Provérbios 31. Homens aqui vão começar a se estabelecer, a ver coisas que era longe para você, mas agora começa a chegar. Por isso não duvide, Adriano, daquilo que Deus tem colocado no teu coração. Não duvide, porque de fato não é pela tua competência, não é pelas portas que você sabe abrir, é porque Deus já resolveu te abençoar. É por isso que o projeto vai dar certo. É por isso que você que tem uma empresa, pode sonhar, comece a sonhar alto, comece a pensar coisas diferentes. Às vezes algumas bênçãos de Deus não estão chegando, porque quando Deus olha lá, é algo muito pequenininho, e Deus diz: não, o que eu tenho é muito maior. O poder que está na minha mão, o poder que está em mim, é maior para essa pessoa. Esse projeto é muito pequeno. Comece a enxergar coisas grandes ao teu redor. Comece a enxergar, imaginar as coisas, ver as coisas, meditar nas coisas da palavra, nas promessas, nas bênçãos. Porque muito fácil, muito rápido, a igreja de Cristo lançaram uma maldição sobre você. Eu vi o teu nome no sapo, eu vi o teu nome não sei aonde. Olha, estava lá na mandinga, eu estava lá não sei aonde, e eu vi, e a coisa vai acontecer. E as pessoas rapidamente acreditam nisso. Tem uma fé muito grande para acreditar nas maldições, no inimigo, nas profecias encomendadas, pagas. E tem uma dificuldade muito grande a igreja de Cristo de acreditar no que Deus disse. Ele não vai voltar atrás, Ele não é homem, Ele não é filho de homem, Ele não mente. Nós vamos chegar lá, nós vamos ganhar o maior número de pessoas, de jovens, de casais, de almas para Jesus nessa terra. Deus vai levantar do nosso meio pessoas tementes a Deus, fiéis, para ocuparem os grandes cargos, os grandes poderes que comandam os municípios, os estados e o país. Porque a decadência em que o povo vive é exatamente porque faltam homens abençoados, mulheres abençoadas, para fazerem as coisas acontecer da forma certa lá. Mas Deus está fazendo esse movimento, está fazendo essa ação no nosso meio. E bem pertinho de você,
tem um candidato em alto potencial para realizar a vontade de Deus. E nem que venha maldição. Caminhe para frente, vai à frente. Quem vai amaldiçoar você tem que estar atrás de você. Por quê? Porque Deus colocou você à frente. Não vai chegar. Tem que estar atrás de você. E aí ele olhava e tinha medo. E tinha temor. E quantos foram as vezes na história de Israel que Israel vai vencer exércitos gigantes, com muito mais soldados. Mas a Bíblia diz que eles venciam todas as batalhas, porque o seu Deus ia à frente. O nosso Deus, o teu Deus, está indo à frente desse projeto. Ele está à frente da tua vida. É por isso que você vai vencer. Em nome do Senhor Jesus. Já pensou? Está pensando? Nós estamos dando tempo para você pensar agora. Qual que é o projeto que tem aí na sua mão? Qual que é o chamado que Deus falou com você há uns anos atrás? Qual que é o chamado que Deus falou com você agora, nesses últimos dias, nesse último ano? O que foi que Deus falou com você nos 12 dias? E isso grita no teu coração. Grita lá na tua vida. Por que está acontecendo assim? Porque Deus está te conduzindo lá. E nós vamos entrar lá. Inimigo nenhum. E quando tem condição, tem poder para amaldiçoar você. E quando eles se apresentam, todas as maldições, Deus transforma elas em bênçãos. Não fique preocupado com isso, correndo atrás disso. O medo é a fé, por isso que o medo é a fé no inimigo. É quando a pessoa começa a acreditar no que foi profetizado, o contrário para a vida dela. Então o medo vai sair do teu caminho hoje. Vai sair da tua vida. O medo da conquista, o medo de investir, o medo de fazer as coisas. Não, Deus é na tua vida. Deus está com você. E você será grande sobre a terra. Grande sobre a terra. E Deus colocará esse povo sobre uma referência, para que os outros povos possam vir se dobrar ao Deus verdadeiro. Sabe por que Deus está entregando muita cura aqui agora? Para que você saiba, tenha certeza de que Deus é na sua vida. Por isso as pessoas que precisam de saúde, de milagre, estão recebendo agora milagres de Deus. Existe um poder de Deus trabalhando nas células das pessoas aqui, de pessoas. E você está recebendo a cura, o milagre de Deus. A enfermidade foi encomendada. A enfermidade foi enviada, tentou se manifestar. Mas a enfermidade é muito menor, não tem nem como comparar ao poder de Deus. Por isso que elas estão sendo tiradas, arrancadas. Há um poder de Deus que trabalha no nosso meio. Porque Deus está dizendo ao longo desse mês, há um povo que eu já separei para a conquista, para vencer, para ser transformado, para acreditar nas coisas certas. Se você permanecer nesse lugar da fé, você vai chegar lá. Você só será derrotado se acreditar nas coisas que o inimigo está semeando na mente, no mundo, no país, na empresa, seja ela tua ou onde você trabalha. Mas ao contrário, há um povo que Deus está levando para tornar referência de bênção para essa cidade, para esses estados. Vamos cantando enquanto eles pensam? Deixem eles cantar, eles cantam um pouquinho melhor que nós. E você pensa no teu milagre enquanto eles cantam. O Senhor Deus está transformando várias maldições agora em bênçãos. Sim, Deus bendito e todo-poderoso,
O Senhor que passeia agora com o teu poder e toca de pessoa em pessoa, restaura os doentes que estavam doentes, aniquila os males que estavam vindo sobre o corpo deles, e sobre os pensamentos, meu Pai, o Senhor começa a mudar nessa noite. O Senhor começa a mudar a maneira que essa mulher pensa. Deus tirando ela dos lugares negativos, dos lugares, Deus, da derrota que nos lábios dela estava sendo proferido, estava sendo anunciado, e muda a maneira de pensar, muda a maneira de falar. Meu Deus, o teu poder que vem agora e abençoa a vida dessa pessoa que está projetando, que está trazendo à memória as coisas que o Senhor entregou para ela. O homem que o Senhor disse a ele que ele se tornaria contigo. Deus, o mal que estava no coração, que estava escondido, as coisas que estavam ruins, as causas que eles começam a arrancar, tirar de dentro da sua casa, de dentro da sua vida, de dentro da sua mente. Abre as portas para que as bênçãos do Senhor novamente sejam ativadas e eles entrem nessa promessa, entrem nessa realização dos milagres de Deus sobre a sua vida. Deus poderoso, nós oramos que a força do Teu Espírito Santo, a força da Tua Palavra venha sobre a vida de cada um e os abençoe poderosamente. E principalmente nessa hora, oramos agora que todo o mal que foi tramado, que foi levantado contra você, seja agora, recentemente, seja no passado, em nome de Jesus, o Senhor Deus começa a transformar todas as maldições, todas as coisas ruins em bênçãos para você. Por isso a condenação que estava na tua mente agora é destruída, não existe mais. Você é livre. A palavra de Deus diz que não existe nenhuma condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso nós liberamos essa palavra sobre você e dizemos: saia desse lugar, mulher, saia desse lugar, homem. Não há mais condenação. Isso que você fez, isso que você viveu lá atrás e você se arrependeu, não existe mais. Só transformação em bênçãos. Nós oramos que toda vida ruim, que todo tempo ruim, que todo tempo de tristeza, que todo tempo de briga, que todo tempo de miséria, que todo tempo das ideias pequenas, que toda mediocridade seja destruído e seja transformado em bênçãos na tua vida, para que você avance, para que você cresça, para que você seja grande sobre essa terra e o nome do Senhor Deus seja glorificado através de você e na sua vida. O Senhor tem falado com você na última semana. E você entra naquele estabelecimento e tem uma ideia. E você sai daquele estabelecimento e essa ideia continua. Você vai para lá e você volta. Deus está mexendo com você. Deus começou a mexer na sua maneira de pensar. Deus quer te abençoar poderosamente. Mas é necessário transformar a mente, transformar os pensamentos. E o Senhor está fazendo isso na sua vida, está fazendo isso nos seus negócios. Por isso veja, sonhe, projete, coloque nas mãos de Deus, creia nele, descanse nele, e o milagre, a bênção de Deus se estabelece na tua vida. Não tenho como amaldiçoar aqueles que Deus abençoou. Não tenho como amaldiçoar os que Deus abençoou. Não tem como amaldiçoar aqueles que o Senhor já abençoou. Por isso eu digo que sobre a tua vida não tem mais como a maldição ficar, a maldição vir, permanecer, porque Deus já decidiu te abençoar, e abençoado você está.
Por isso diga no teu coração, bata no peito, bata na sua cabeça, profetizando e diga: eu já fui abençoado por Deus, eu já sou abençoado por Deus, os meus negócios já são abençoados por Deus, a minha família já é abençoada por Deus. Não adianta, inimigo, fora, fora, fora da vida do povo. Eu já sou abençoado por ti. Comece a glorificar esse Deus. Se você crê assim, comece a tirar uma palavra dos teus lábios agora, do teu coração agora. Comece a levantar a tua mão, a levantar o teu corpo. Fique em pé, faça alguma coisa, mas dê glória, dê graças a Ele. Você é abençoado por Ele. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.